Agora a gente vai entrar na parte de tripés de iluminação, onde eu vou mostrar uma série deles diferentes e vou falar para que ele é bom, quais são as melhores utilizações dele. Primeiro eu vou começar com um tripé menorzinho, pequenininho aqui, ó, fechado, muito bom para fotografia externa, por conta de ele ser bem compacto. Ele tem um sistema que ele fecha ao contrário, como o primeiro tripé de câmera que eu mostrei para vocês. Eu tenho uma outra coisa muito legal nele, que é assim, eu posso deixar ele com essa abertura de pernas da forma que eu quiser. Eu posso fazer ele retinho no chão, eu posso deixar ele mais assim, e fechando mais, tal. O que isso é bom? Quando eu tenho vários tripés, um perto do outro, principalmente em estúdio, numa fotografia estilo, onde eu tenho que colocar dois pontos de luz muito próximos, eu tenho que ter um tripé para segurar uma outra ferramenta próxima, ele encaixa um por baixo do outro. Então ele é muito útil por conta disso. Ele tem um suporte de carga considerável, eu consigo usar as tochas que eu tenho sem nenhum problema. Ele tem uma altura relativamente boa, por volta de 2,5 metros. Então ele é bem legal. Relativamente estável, lógico, eu não vou colocar algo muito grande, muito pesado num tripé como esse. Esse eu vou colocar acessórios menores, flashes um pouco mais leves, mas ele aguenta, por exemplo, o meu flash de 600 watts, sem nenhum problema. Se eu não colocar nenhum acessório gigante, grande, ele dá conta do recado. Esse é um deles. Vou pegar uma outra opção aqui para vocês verem, que é um tripé também pequeno, já mais comum, que é um tripé, mini tripé a gente chama ele. Esse daqui é da Atec, fabricante nacional, tem um sistema também de aperto, onde eu abro, só que esse tem um limite, ele fica dessa forma, ou quando muitos aqui reto, então essa altura de perna ele fica mais ou menos a mesma coisa. Ele é ruim no sentido de eu colocar um próximo do outro, eu tenho uma limitação, eu não consigo chegar com eles muito próximo por causa do sistema de pernas dele. Mas dá para utilizar tranquilamente também, sem nenhum problema. Eu tenho um outro aqui, semelhante a esse mini tripé que eu mostrei para vocês, porém, em vez de ser de aperto, ele é um sistema de alavanca, onde eu solto, puxo, travo, ele está pronto. A mesma coisa com as pernas dele. Eu abro ali, faço assim, prendi, o tripé está pronto. Eu gosto desse tripé pela praticidade, eles são tripés fáceis de se utilizar, rápidos de montar. A única coisa que eu não gosto muito, por ele não ter aquele aperto manual, às vezes, se você der uma forçadinha, ele desce um pouquinho. Mas isso não é uma coisa comum, tá, de se acontecer. Mas só para vocês terem noção desse tipo de coisa. Gosto bastante também, uso bastante, tenho uns 3, 4 desses e a praticidade dele ajuda bastante. Ele não é tão grande, fechado. Eu tenho algumas bolsas que cabem isso daqui tranquilamente, então ele é fácil de ser transportado também. Se você tem um tripé muito grande, que às vezes não cabe num case, para você levar para uma externa, você tem que levar ele fora. E às vezes é meio ruim, né, nessas coisas. Tem um outro mais alto, que é um da Manfrotto, que ele tem já o sistema de aperto. Basicamente a mesma coisa que os anteriores, porém ele fica bem mais alto que esses que eu mostrei até agora. Esse daqui ele chega mais ou menos a uns 3 metros de altura. Ele é um tripé bem alto e ele é bem robusto, ele aguenta bastante. Além disso, ele tem uma vantagem que às vezes é útil para colocar alguns acessórios. Ele tem uma rosca na ponta, igual aquela rosca da cabeça do tripé. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma cabeça de tripé aqui, eu consigo. Às vezes é necessário e é bem útil. Agora eu vou mostrar um tripé para vocês que é uma das minhas preferências dentro de estúdio. Eu vou pegar ele aqui, que é um tripé um pouco diferente. Você pode ver que ele é todo cromado aí. Ele é inteirinho feito em metal. Esse tripé ele tem um nome comum que as pessoas conhecem como C-stand, que isso vem de uma história da fabricante inicial desses tripés, que era nos Estados Unidos, na época de Hollywood, do começo do cinema, onde se tinha uma produtora que fazia um refletor de 100 polegadas, C vem de Century, né, e tal. E eles desenvolveram esse tripé e esse tripé é muito utilizado até hoje. No Brasil você vê o pessoal mais antigo utilizando um tripé desse. Um tripé desse é para a vida inteira. Você comprou um tripé desse, eles não são tão baratos. Esse eu paguei, ele não é só tripé, esse meu é uma espécie de uma girafa, ele vem com um braço a mais, mas eu vou tirar e vou mostrar para vocês como seria só o tripé.
Eu paguei aqui por volta de R$800. Então considere isso sendo tripé. Existem vários tamanhos dele. Esse daqui é um relativamente grande, esse daqui está na posição mais fechada dele. Então, ele não é tão baixo, mas ele chega a uma altura considerável para mim. Também, ele vai até uns 3,5 metros esse daqui. Mas ele tem versões com mais estágios e menores, que normalmente no estúdio é bem útil. Uma outra coisa, eu vou deixar essa barra aqui no chão, enquanto eu mostro uma outra coisa que eu gosto nele. Ele tem um sistema de pernas, que eu vou tentar levantar e mostrar para vocês aqui de forma mais prática. Reparem que as pernas deles ficam em 3 alturas diferentes e tem 3 tamanhos diferentes. Essa é a maior, a gente tem uma média e uma pequena aqui. O que acontece? Ele tem um sistema de fechamento diferente para facilitar o transporte. Eu pego ele, giro ele aqui, eu tenho as 3 pernas fechadinhas, bonitinhas. Qual é a outra vantagem de ter um sistema desse de pernas? Lembra que no primeiro tripé, aquele mais fininho, que eu nivelo as pernas dele de forma diferente? Eu consigo chegar próximo um do outro, eu consigo encostar um tripé no outro. Então eu posso ter praticamente no mesmo eixo 2 pontos de luzes, um direcionado para cada lado, ou os 2 para o meu assunto, mas com um posicionamento mais fácil. Em outros tripés a gente não consegue chegar a isso. Além disso, essa parte sai. Eu solto aqui, tiro, que facilita meu transporte. Vou abrir ele novamente para deixar ele montado. Ops, para cá é mais fácil. Ele montou. Girei, ele está no esquema. Ele tem um sisteminha de molas também dentro, ó, para não dar aquela batida seca no tripé. Ele tem um pino grande para ser utilizado com cabeças de efeito. Cabeça de efeito, eu vou explicar mais para frente para vocês na hora que a gente estiver produzindo mais coisas de estúdio, onde eu vou estar utilizando ela. Ela é um acessório muito útil em estúdio, onde a gente utiliza para uma série de coisas. Coloco aqui no pino, travei, aqui eu tenho o meu eixo da cabeça de efeito, onde eu solto, eu movimento ela, posso estar apoiando coisas, posso estar girando, posso estar deixando reto. Ele é uma espécie de uma girafa, tá? Com uma haste de metal que tem um suporte de carga bem interessante. Uma coisa que é importante, sempre que você for utilizar uma girafa ou algo do tipo, é estar na direção da haste, onde vai ter o peso, é estar deixando ele na perna maior desse tipo de tripé. Sempre uma perna tem que estar nessa direção, por causa do apoio, para não ocorrer de, na hora que você posicionar, você soltar ele com o peso, tombar o flash, cair, quebrar algum tipo de equipamento. Então preste atenção nisso. E obviamente dá para colocar um contrapeso também. Você pega um saco de areia, que eu tenho alguns no estúdio que eu vou mostrar para vocês, desse tipo aqui, que tem uma alça, e a gente coloca na parte de trás do tripé para ele balancear o peso do equipamento que eu vou estar colocando. Então você pode colocar até vários sacos de areia, não é o mais indicado, né? Para uma girafa que nem essa, mas para uma grua, que é o próximo equipamento que eu vou mostrar para vocês, a gente utiliza vários desse daqui, dependendo do acessório e da iluminação que está montada nela. Eu falei que ia mostrar a grua, mas eu tinha me esquecido de mostrar um outro que é muito semelhante a uma grua, porém ele tem mais algumas funções e tem um tamanho menor. Esse é um tripé com rodinhas que ele tem a haste central, onde eu movimento ele como eu quero, e além disso ele tem um outro eixo de movimento. Então o que eu faço aqui? Eu levanto ele inteiro, travo, solto o meu outro movimento e venho com ele para trás. Então eu tenho uma girafa num tripé que é mais fácil de transportar fechado. Aqui eu tenho um outro controle dele onde eu subo mais e posso estar mexendo, movimentando, posicionando minha luz de formas diferentes. Você vê que ele tem um movimento bem amplo, então ele é muito útil para uma série de coisas no estúdio. Ele é fácil de transportar, eu tenho uma mobilidade com ele no estúdio grande, pelo fato de ele ter rodinhas, então isso ajuda bastante. Essa vara dele, da girafa aqui, ela também abre mais, esse não é o tamanho mínimo, ela tem um tamanho máximo considerável.
que eu posso expandir bem, né? Ou posso usar fechadinha, conforme eu queira. Então assim, é um tripé bem legal e com um custo não muito alto. Eu tenho esse já há alguns anos. Na época eu paguei coisa de uns R$500, alguma coisa assim. Então não é nada absurdamente caro. Para voltar com ele para a posição original, mesma coisa. Solto aqui a haste, chego no limite, fecho, volto com o ângulo, deixo reto, travo, fechei. Super simples, não tem segredo nenhum. Agora eu vou mostrar a grua para vocês. A grua já é um acessório grande, pesado, que é complicado de estar tirando do estúdio. Ela é mais para uso interno mesmo, por conta da facilidade de movimentação dela, por conta do suporte de carga. Ela tem rodinhas também, mais fácil de levar para um lado e para o outro. E uma coisa legal é que ela mexe sempre no eixo. Por exemplo, se eu abaixo ela, a minha luz não rotaciona junto. Ela mantém aquele eixo por conta do sistema que ela é feita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui minha mão deve estar bem no alto da câmera. Conforme eu abaixo, vocês reparam que ela, aqui onde estaria meu flash, ele se movimenta reto. Não é que nem aquele outro tripé que eu acabei de mostrar, que ele vai seguir esse movimento. Então fica fácil da luz manter a mesma posição. Super simples, não tem muito segredo. Ela só é um trambolhão gigante que você tem que ter espaço para ter, senão você não consegue utilizar. A parte de contrapeso dela, super simples também. Sabe aquele saquinho de areia que eu mostrei para vocês há pouco? A gente pendura eles aqui. Só tirar um saco desse. Esse saco eu acho que tem 4 quilos. Coloco aqui e eu posso estar colocando vários sacos de acordo com o acessório de iluminação que eu estou utilizando. A grua normalmente tem um suporte de carga mais alto, por ela ser mais pesada, por ela ter uma construção mais forte. Existem vários tipos de grua. Essa é uma grua grande, tem algumas um pouco maiores que essa e tem menores também. Então vai muito do seu uso e do espaço que você tem. Basicamente, tripés de câmeras que eu mostrei antes, tripés de iluminação e alguns acessórios, é isso daqui. Todos eles são muito importantes no estúdio. Tem alguns que você pode desconsiderar de início, né? Você não vai começar comprando uma grua, mas você vai ter alguns tripés de iluminação, vai ter uma girafinha pequena ali para conseguir iluminar do alto se precisar. Enfim, com o tempo você vai vendo a necessidade e vai adquirindo novos itens. Gente, basicamente isso. Agora eu vou entrar na parte de acessórios de iluminação.